Olá, turminha. Correção da prova bimestral do dia 30 de setembro. Primeira questão. A função afim f é tal que f de 2 igual a 5 e f de 14 igual a 41. Quanto vale f de 20? Bom, função afim é uma função desse tipo, né? F de x igual a ax mais b. E a gente sabe que o gráfico é uma reta, e aí tem vários modos de você resolver essa questão. Um modo legal e rápido é pela taxa de variação. Então aqui, se x for 2, o y é 5, né, nessa função. A imagem do 2 é o 5. Se x é 14, a imagem será 41. E aí, estudando a variação aqui, do 2 para o 14, houve um aumento de 12 unidades. E o aumento correspondente, né, foi de 5 para 41, que é 36. Ok? Então, esse A que aparece aqui, lembra como calcula ele? É o ΔY sobre o ΔX. Então, esse A vai valer 36 sobre 12. Tá bem? E olha o que eu quero. Né? Tá tudo combinado. Ó. Eu quero 20. Se x for 20, eu quero f de 20. Então, se x for 20, quem vai ser o y? E aí, por que está tudo combinado? Olha só, do 14 para o 20, aumentou 6. 6 é metade do 12. Então, como a taxa de variação na função afim é constante, né? Se você dividiu aqui por 2, divide em cima por 2 também, vai ser 18. Então, se o x variar 6 unidades, o y varia 18, né? Que vai ser igual a x variar 12 e o y variar 36, né? Proporcionalmente igual. Ok? Então, aqui vai aumentar 18. 41 mais 18, 59. Alternativa B de bola. Tá? Então esse é um jeito bem rapidinho de fazer. F de 20 é igual a 59. Um outro jeito de fazer, só comentar rapidão, repara que essa conta dá 3, né? 18 sobre 6, 36 sobre 12, taxa de variação constante, né? Pensar 3 sobre 1, cada vez que o x varia 1, o y varia o triplo, 3, né? 12, 36, 6, 18. Reta, tranquilinho, facinho. E aí nossa função então, f de x é o a é 3, então 3x mais b. E aí só falta achar o b. E aí você pega um valor, né? Pega um valor menor aqui. Se x for 2, vai ficar 3 vezes 2 mais b. E isso tem que dar 5 a imagem, né? Então o b tem que ser menos 1. Pronto. Aí você tem a função agora completa, ó. 3x menos 1. E aí, se o x for 20, coloca 20 na função. Vai ficar 3 vezes 20 menos 1. 60 menos 1. 59, como a gente já sabia. Tá bem? Então, essa foi a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Sendo x1 e x2 os zeros da função f de x ax igual a ax quadrado mais bx mais c, representado a seguir, e delta, o b quadrado menos 4ac, podemos concluir o quê? Bem, zeros da função são as raízes da função, né? Onde está indicado o gráfico aqui, onde a nossa função corta o eixo x. Bem, e aí o que eu posso dizer sobre os sinais, né, do A, B e C e do delta? São positivos ou negativos? Então aqui está fácil de dizer de cara que como a concavidade está para baixo, o A é negativo, né? Concavidade para baixo. E isso já elimina então de cara a alternativa A, né? Então esquece a alternativa A e só A, né? Porque todas as outras têm o A menor que zero. Bom, o que está fácil de decidir também, além do A? Outra coisa muito rápido é o C. Por quê? Porque se você colocar na função x valendo zero, o que vai acontecer? Vai ficar A vezes zero mais B vezes zero. Vai dar zero mais C, né? O f de zero é o C. Então, quando x é o zero, o y é o c, esse é o ponto onde a reta corta o eixo y. Então, aqui está o c. Então, repara que o c está na parte positiva do y, né? Está acima do zero. Então, aqui eu tenho que, olhando o gráfico, que o c é positivo. C positivo, você já pode anular, então, a alternativa B, que dizia que o c era menor que zero.
Tá? Em todas as outras está dizendo que o C é positivo. Tá bem. Outra coisa fácil aqui, muito fácil, muito rápida é quem? É o delta, né? Obrigatoriamente aqui, repara, ax² mais bx mais c, quando que isso vale zero, né? Quais são as raízes da função? Então o que o gráfico diz? Que tem duas raízes. Se tem duas raízes reais distintas, quer dizer que o delta é positivo, duas raízes reais. Se o delta fosse zero, só teria uma, né? O gráfico estaria tangenciando o eixo x. E se o delta fosse negativo, a função não encontraria o eixo x, né? Não encostaria no eixo x. Ok? Porque não teria raiz real. Então, como tem duas raízes aqui, o delta tem que ser positivo, delta positivo. Você vai jogar fora somente a alternativa E, que diz delta negativo. E aqui ficamos, então, com B menor ou maior que zero. Então, a gente teve que ir até o fim, né? Todas. A, B e C, analisar todas. Bem, e aí? Bom, essa é um pouquinho mais chata, né? Mais difícil, eu diria. Vamos olhar para o x do vértice. Existe uma fórmula para o x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. E o gráfico está me dizendo o quê? Que o x do vértice está positivo. Né? Ele está à frente do x, né? À direita do x. Então esse cara é positivo, olhando o gráfico. Tá bem? Vamos nos livrar desse sinal de menos? Não precisava, mas eu acho que fica uma discussão melhor. Para se livrar do sinal de menos, você multiplica por menos 1 essa desigualdade aqui, os dois lados. Então multiplica por menos 1 o lado da esquerda. Então vai ficar menos 1, vai ficar mais b sobre 2a, né? E multiplica por menos 1, 0, vai ficar 0 mesmo. E aí lembra, multiplicou por negativo, o sinal inverte. Então o que você tem aqui? Que o b dividido por 2a tem que dar menor que zero, tem que dar negativo. Mas o que a gente já sabe? A gente sabe que o a é negativo. Né? Então a parte de baixo dessa fração é negativa. E se a divisão do b por um número negativo continua dando negativo, quer dizer que o b tem que ser obrigatoriamente positivo, né? Porque se o b fosse negativo também, menos com menos daria mais. Certo? Alguém entendeu? Opa. Esse cara é negativo, é menor que zero. E como a divisão entre eles está dando negativa, se o de baixo é negativo, obrigatoriamente o de cima tem que ser positivo, mais com menos, que vai dar o menos. Então o B é positivo, então joga fora a alternativa C, e sobrou somente a alternativa D, que diz tudo aquilo que a gente analisou. Ok? Então, questão mais sofisticada, né? Um pouquinho mais difícil aí. Bom, então é isso. No próximo vídeo a gente continua a correção. Até lá!